obras dela desaparecerão junto com o fogo que virá por ocasião da volta de Cristo. Agora, professor, tem uma outra pergunta aqui que é mais ou menos parecida com isso, mas eu acho que tem uma outra contextualização, que é o seguinte. Vamos lá. A pergunta chegou para a gente pelo SMS e é dita da seguinte forma. Alguém prega que após a volta de Jesus haverá um tempo de tribulação e as pessoas terão uma nova chance. Isso é verdade, professor? Com essa pergunta nós podemos continuar também realmente respondendo a questão do purgatório. A questão do purgatório é uma espécie de segunda oportunidade de salvação após a morte. E a Bíblia nega isso veementemente. Em pelo menos 2 textos, eu vou ler aqui 2 Coríntios 6, verso 2, que diz assim: porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Biblicamente, você só pode ser salvo em vida e não depois da morte. Você não pode esperar ir a um purgatório e receber lá uma purificação, porque isso é salvação pelas obras. Nós não somos purificados pelo fogo, mas apenas pelo sangue de Jesus Cristo, de acordo com 1 João 1,9. E biblicamente não há segunda oportunidade depois da morte. Hebreus 3,13 é outro texto muito esclarecedor. E aí eu vou entrar na questão da grande tribulação. E outra coisa é que a pergunta dá a entender, professor, que a pessoa, ela está dizendo ali que depois, quando Jesus voltar, vai ter um tempo ainda que seres humanos vão ficar aqui na Terra e depois ter uma nova chance. Isso aí tromba um pouquinho para o milênio, a doutrina do milênio que é apresentada na Palavra de Deus também, não é? Exatamente. Há uma teoria, Tito, que afirma que quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a igreja secretamente, essa chamada teoria dispensacionalista. Certo. Cristo arrebata a igreja secretamente. Aí, durante 7 anos, algumas pessoas que não se arrependeram ficarão aqui nesta terra. E os judeus tomarão conta de Jerusalém. Mas isso realmente está na Bíblia? Não está na Bíblia. Isso aí é um malabarismo que é feito com Daniel 9, 27, que tenta separar. Tem 70 semanas proféticas em Daniel 9. Certo. Então o que eles fazem? Eles pegam a 69ª semana e separam da 70ª, colocam lá para o tempo do fim. Não há como fazer isso. As 70 semanas é uma coisa só, é um transcurso da história. Então eles colocam essa última semana no tempo do fim para dizer que ela se refere aos 7 dias em que a pessoa vai ficar aqui na terra depois que Cristo arrebatar a igreja secretamente. Okay. Só que essa teoria não é bíblica. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 afirma que quando Cristo arrebatar os justos, será o som de trombetas, ou seja, será um evento audível. E Lucas 24, 27 afirma que a volta de Cristo é comparada a um relâmpago, ou seja, não tem nada de secreto. Então, Hebreus 3,13 afirma também, Tito, o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse texto ensina 2 coisas fantásticas. Primeiro, que não existe purgatório porque a oportunidade de salvação é hoje. Segundo, não existe essa história de que nós passaremos 7 anos aqui na Terra, quem não se arrependeu, para ter uma nova chance. Por quê? Porque diz aqui que quanto mais o indivíduo permanece no pecado, mais o coração fica o quê? Endurecido. Okay. Então, de acordo com Apocalipse 7, 13 e 14, os justos estarão na terra durante a tribulação, serão protegidos por Deus, porque a tribulação será um teste para mostrar quem é de Deus e quem não é. Mas não é uma segunda oportunidade de salvação. A salvação é somente nesta vida, antes de Cristo voltar. Muito bom, professor. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e para você participar do nosso programa é muito fácil. Basta você mandar a sua pergunta, o seu questionamento, através do SMS 12 9156 6972. Se você preferir, você pode fazer a sua pergunta através dos nossos telefones. Nós temos pessoas que estão aqui prontas para receber a sua pergunta. O telefone é 0 operadora 12 21 27
3121. Ou se você preferir, se você está assistindo pela internet, ou se você tem a internet aí perto de você, acesse o nosso blog, namiradaverdade.com.br. Lá você tem um espaço dizendo que o programa está ao vivo e você pode fazer a sua pergunta ali online e ela chega aqui pra gente. Eu só queria lembrar a você que este programa, em especial, é um programa gravado. Existem muitas dúvidas de pessoas que acham que o nosso programa não é ao vivo. Às vezes pensam, não, aquilo ali, o professor ali tem um monte de texto ali, ele está lendo um TP, mas eu queria dizer para você que não é. Hoje, em especial, nós estamos fazendo um programa gravado em virtude de alguns compromissos que não foi possível estarmos aqui. Estamos aqui, então, num programa gravado, mas essas perguntas foram tiradas das perguntas que você tem feito. E eu simplesmente falei, professor, nós temos hoje lá mais de 20 perguntas e eu vou jogar ali para você, hein? E ele está lá do mesmo jeito, como se fosse ao vivo, no escritório dele, para responder a sua pergunta que tem chegado semanalmente. E com isso eu já queria agradecer por você estar participando todas as semanas aqui no programa Na Mira da Verdade. Queria também lembrar que você pode pedir e solicitar um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Eu mostrei aqui ainda há pouco. Escreva pra gente, mande o seu e-mail com o nome completo ou então o SMS, tá bom? E você recebe aí na sua casa e aprende mais estudando a Palavra de Deus. Professor Leandro Quadros, uma outra pergunta que chegou pra gente é o seguinte. Na Bíblia fala sobre os seres viventes de Ezequiel. Quem são esses seres viventes que fala em Ezequiel, professor? Esses seres viventes mencionados em Ezequiel, lá no capítulo 1, são querubins. O que é querubim? É uma classe de anjos que possui 4 asas, de acordo com a Bíblia. Pode-se ler isso no próprio livro de Ezequiel. Agora, esses seres existem, professor? Como que é? Existem os querubins. Lúcifer, ele é chamado, antes da queda, antes do pecado, Tito, lá em Ezequiel 28, versos 13 a 15, Lúcifer é chamado de querubim. Querubim é um anjo responsável por estar próximo a Deus. Ele estava ali próximo à glória de Deus. Então existe essa classe de anjos chamada querubim. E Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o 6, menciona outra classe de anjos, os serafins. Que o nome serafim quer dizer ardente, ou seja, um ser muito glorioso. Então existem categorias de anjos com funções específicas, né, inclusive no plano de salvação do ser humano, de acordo com Hebreus 1,14. Mas esses querubins mencionados em Ezequiel é uma classe de anjos que estava próxima ao trono de Deus, e o objetivo ali era mostrar que estes anjos estavam próximos a Deus e que Deus estava com a história sob controle nas mãos dele. O povo de Israel estava nesta visão recebendo esperança de que Deus estava cuidando deles, apesar das tragédias que haviam acontecido com o povo. Ok, professor, uma outra pergunta rapidamente que nós temos aqui é o seguinte. Quem mandou pra gente foi o Nilson, lá do Espírito Santo, e ele pergunta: se não podemos consultar os mortos, por que Samuel apareceu ao rei Saul depois de morto? Como é que fica essa questão aí, professor? Na Bíblia fala que Saul foi procurar uma feiticeira, né? Uma médium Tal, e aí apareceu. Como é que fica essa história aí na Palavra de Deus? Como que a gente pode tirar também essa, não sei se eu poderia dizer, contradição? Realmente algumas pessoas usam, Tito, 1 Samuel capítulo 28, para dizer que Deus apoia